tipos de geração de energia, nós temos aí que chamamos de matriz elétrica brasileira. Essa matriz elétrica brasileira, pessoal, são as várias formas de geração de energia que nós temos em todo o Brasil. A maior que nós temos até hoje, certo? Através dos vários tipos de geração de energia, é a geração hídrica, ok? Certo? Que é com água, né? E aí depois a famosa fonte renovável, que está aí trabalhando cada vez mais com alta tecnologia, né? E está baixando os preços. Logo, logo, né? Várias casas aí já tem, né? Mas várias casas aí, e edifícios, comércios e assim sucessivamente. Teremos aí a parte de solar, que é a fotovoltaica, ok? Certo? É uma fonte de energia renovável aí que está sendo bastante utilizada, né? Principalmente pelo sistema de financiamento que está sendo aplicado em todo o Brasil. Depois nós temos aí também, em grande crescimento, o professor Alan vai mostrar um vídeo aqui para vocês, a geração eólica, ok? Certo? A cada dia que passa no Brasil está sendo aí implantado esse tipo de geração de energia, ok? Certo? Principalmente porque o impacto ambiental ele é bem menor e o valor também da parte de instalação e manutenção é bem menor, ok? Depois temos o gás natural, biomassa, petróleo e outros fósseis, carvão mineral, nuclear e importação. E aí, professor Alan demonstra aí para vocês aí, né, na base da foto aí, da parte presencial aí, né, os vários tipos de geração de energia elétrica. Então, como hidroelétrica, eólica, solar, biomassa térmica, ondomotriz, maremotriz. Então, através dos mares, né, através das ondas, também consegue-se gerar energia elétrica. O professor Alan demonstra aqui para vocês, através de dados, temos a parte de energia eólica que cresce a cada vez mais no nosso país, de 12,8% em 2022, participação na matriz brasileira aí só vem crescendo, né? E a cada dia que passa utiliza novas tecnologias na parte de construção e manutenção no sistema de energia eólica. Aqui o professor Alan vai demonstrar aí para vocês aí parte da geração eólica aí em todo o Brasil. Pensar em fontes alternativas de energia para preservar o meio ambiente é algo recente, mas importante. O vento pode ser uma ótima fonte. O mundo hoje, eu diria assim, está caminhando na direção das fontes limpas de energia. A energia eólica é uma energia renovável, uma energia absolutamente limpa, sem nenhum problema ambiental. No Brasil, os primeiros campos de energia eólica foram construídos no Ceará e em Fernando de Noronha no início dos anos 90. Hoje são 57 campos, gerando cerca de 1,11 gigawatts de potência. O Parque Eólico de Osório, no estado do Rio Grande do Sul, é o maior da América Latina. Ele é responsável por gerar energia suficiente para abastecer uma cidade de aproximadamente 750 mil habitantes. E a potência brasileira, a 150 metros de altura, ou mais de 100 metros de altura, certamente é mais de 200 mil megawatts de potência. Claro que não vamos instalar 200 mil megawatts de energia eólica, mas poderíamos ter uns 10 mil megawatts de energia eólica, uns 10% da matriz
elétrica brasileira. As regiões brasileiras mais propícias para a instalação de campos de energia eólica são Nordeste, Sul e Sudeste. A produção de energia eólica, além de causar menos impacto à natureza, interfere muito pouco na produção agrícola. As torres de captação são instaladas dentro de propriedades privadas, mas os agricultores podem continuar seu trabalho em volta delas. Os proprietários tiveram uma renda agregada por participação, por faturamento da empresa, pela instalação das suas torres, né? Isso nas torres nas suas terras. Outro ponto positivo é a facilidade de construção de parques eólicos. Para instalar uma usina hidrelétrica ou térmica, são necessários de 4 a 6 anos. Já um parque eólico fica pronto em cerca de 1 ano e meio, e o impacto ambiental é muito menor. A energia eólica é complementar à hidráulica. Ainda não é possível termos esse tipo de energia como nossa fonte principal. A energia hídrica, eu posso acumular água e soltar água, como Itaipu, como Furnas, etc., tantas as barragens que existem. E soltar conforme, dar a vazão conforme a necessidade. Uma térmica, carvão ou uma nuclear, etc., também posso controlar. Segundo especialistas, o ideal seria usar a energia eólica em épocas mais secas, quando não chove muito e é necessário economizar água. O Brasil possui diversas opções de fontes de energia alternativas. É importante buscar maneiras de aproveitá-las, já que elas serão, em breve, as principais fontes. A energia eólica é uma energia do presente e uma energia do futuro. Quando se fala em combustível fóssil, a gente fala energia do presente, certamente ela não vai ser energia do futuro. Aí já temos uma comparação importante. Hoje você vai conhecer com a gente simplesmente... E aí, agora passar uma parte aqui para vocês sobre a geração de energia eólica, tá? Hoje você vai conhecer com a gente simplesmente... Hoje a gente está aqui a 120 metros do chão, no Piauí, para mostrar para vocês como funciona uma usina eólica. Uma usina não, um parque eólico. Watt-hora de energia limpa por ano, evitando a emissão de mais de 3,6 milhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera. Para vocês terem uma ideia, a energia gerada aqui seria suficiente para atender mais de 3 milhões e 200 mil residências por ano. Outra vantagem é que enquanto esses parques estão sendo construídos, a Enel faz um trabalho muito forte com as comunidades da região. São projetos ambientais, sociais, melhorias na cidade, sem falar nos cursos profissionalizantes que preparam as pessoas que moram aqui para trabalhar no desenvolvimento desses projetos. A gente já falou milhares de vezes aqui no Manual do Mundo que não existe energia infinita. Então, quando a gente vê uma usina geradora de energia, na verdade ela é uma usina transformadora de energia. E como agora no nosso dia a dia a gente gasta cada vez mais energia elétrica, o desafio é a gente suprir essa demanda com fontes renováveis, que emitam cada vez menos gás carbônico na atmosfera. As eólicas fazem isso tirando a energia do movimento do vento. E a gente pode dizer que ela transforma energia cinética, de movimento, em energia elétrica. Ela é feita de concreto, mas em alguns lugares pode ser feita de aço também. A torre é oca para as pessoas poderem subir e dar manutenção na nacelle, que é essa espécie de paralelepípedo que fica lá em cima, onde está o gerador mesmo. Uma coisa legal da nacelle é que ela pode girar em cima da torre para procurar a melhor posição para pegar o vento. Na ponta dela tem o hub, que é esse biquinho que junta as 3 pás, que aqui tem 62 metros de comprimento e são feitas de fibra de vidro. Gente do céu! Toda essa sequência de geradores eólicos. Então aqui o professor Alain passou uma parte aí sobre a energia eólica, né? Essa aqui são as torres de transmissão que o professor Alain falou para vocês aí, ó, certo? E a cada dia que passa, essas torres de transmissão tem com alta tecnologia, né? Tanto a parte de sinalização, parte de transmissão, parte de fixação aí, ok? E aí, passando da parte de transmissão, chega aí nos estados e cidades, nós temos aí a parte de distribuição. E aí você imagina que vai chegar, passou na subestação rebaixadora, vai distribuir essa rede de energia. Então vai chegar aí na sua cidade, no seu bairro aí, ó,
com essa chave fusível, que inclusive faz parte da nossa atividade 1 aí, ó, que é a manutenção da chave fusível. Então você já está vendo aí o que é uma chave fusível. Chave fusível, ela comporta aí os fusíveis tipo cartucho, pessoal. E aí você vai ver que dentro desse fusível tipo cartucho tem um elo fusível. Caso tenha aí, caia um raio, tenha algum problema aí de curto-circuito aí, esse fusível ele vai romper o elo fusível, protegendo o circuito, que é o nosso transformador aí, que é esse aí que está logo abaixo, ok? Função básica do transformador é rebaixar a tensão neste caso aí. Chega a 13,8 kV e rebaixa para 380 volts, 220 volts no caso do estado de Goiás. Aqui uma foto mais ampliada do transformador trifásico, né? A parte superior nós chamamos de transformador aí, a parte de entrada chamamos primário, e a saída do transformador falamos que é o secundário. Aí nós temos aí X0, X1, X2 e X3. X0 é o neutro. E o X1, X2 e X3 são as fases. Conhecida também como ABC ou fases RST. Ok? E aí o professor Alan demonstra aí um transformador de alta potência, né? Esse é um transformador de alta potência, uma potência bastante elevada, onde está chegando aí um valor de tensão elevado e depois rebaixa para a rede de distribuição. Aqui nós temos a alta tecnologia já na rede de distribuição, chamamos de rede compacta. Se não tem na sua cidade, estado ou bairro, vai ter. Por quê? Porque isso aqui está sendo implantado em todo o Brasil. Essa rede compacta, pessoal, o cabeamento é isolado, apenas o neutro que é desencapado. Se você pode notar que a parte da alta tensão, que é a parte superior do transformador, é totalmente isolado, que é as fases. A parte de baixo, que é a baixa tensão, nós temos lá o neutro desencapado, e as fases totalmente isoladas. Ou seja, é uma parte eficiente de alta tecnologia utilizada para evitar aí o curto-circuito, principalmente na época da chuva, ok? Os bairros que estão implantados sistemas de rede compacta, a durabilidade, né, e a manutenção é bem melhor. Aqui o professor Alan demonstra que depois nós temos a parte da subestação, aí nós temos aí, você vai ver isso aí, nós chamamos transformador de corrente, transformador de potencial. Transformador de corrente é ligado em série e o transformador de potencial ligado em paralelo. São sistemas de proteção e medição que são utilizados para o controle da subestação, seja ela interna ou externa. E aqui o professor Alan demonstra para vocês aí, ó, disjuntores e chaves de alta tensão. Os disjuntores têm a função aí de proteger o circuito contra o curto-circuito e uma possível sobrecarga. As chaves de alta tensão são utilizadas aí, né, certo? Para abrir e fechar circuito com total segurança. Seguindo aí a nossa parte de instalação do sistema elétrico de potência, temos que seguir algumas normas técnicas, como NBS 5410, 5413, 5418, 5419 e 5460, principalmente a 5419, que fala sobre o SPDA, que é o sistema, né, de proteção contra descarga atmosférica. E o 5460 é da parte de terminologia. Terminologia com alta tecnologia. Nossa atividade 1 é sobre aí, né? Tá auxiliando o Fabrício a realizar uma manutenção de uma chave fusível desligada, que é desenergizada, certo?
Para isso, você tem que seguir alguns passos, por exemplo. De que forma a área deverá ser preparada, quais os equipamentos de proteção são necessários, que são os equipamentos de proteção individual, o equipamento de proteção coletiva. Elabora aí um fluxo operacional para a realização da manutenção, ou seja, seguir as 5 regras de ouro, e qual procedimento deverá ser tomado para a manutenção dessa chave fusível. Primeiramente, temos que seguir as normas técnicas vigentes, como o NBR 5410, 5413, 5418, 5419 e 5460. Por exemplo, 5419 é sobre SPDA, que é Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica. Vocês conhecem como para-raio. E aí, temos, dando sequência, além de seguir as normas técnicas, temos que seguir a APR, fazer o preenchimento da APR. APR significa Análise Preliminar de Risco, ok? E risco elétrico, nesse caso, né? E aí nós temos aí, o pessoal Alan tirou uma foto aí do pessoal trabalhando na rua, tá vendo aí? Que aqui você vê o negócio tanto na teoria como na prática. É o pessoal trabalhando na rua mesmo, tá vendo aí? Aí eles estão preenchendo a PR. E aí eu dei uma ampliada aqui na PR, a PR aqui, ó. Quais são os EPIs aí que deverão ser utilizados? Os mais utilizados são capacete, óculos, protetor facial, manga isolante, luva de borracha, luva raspa, luva de vaqueta, cinturão, talabache, cinto paraquedista, perneira, botina e coturno, sem biqueira de aço, né? Protetor auricular, para quem não conhece, é por ouvido, né? Vestimenta resistente ao fogo, colete reflexível, vespeiro com capuz. Quais os equipamentos de sinalização que são necessários para a execução segura dessa tarefa? Cone, bandeirola, fita reflexiva, pisca-alerta, giroflex, fita zebrada, cerca isolante, placa de sinalização. Quais são os EPCs que deverão ser utilizados para a execução segura da tarefa? Escada, lençol isolante, cobertura. Sexto, necessita delimitar a área de trabalho? Sétimo, necessita assegurar a distância segura? Todos os componentes estão física e mentalmente bem para o trabalho? Anotar os riscos que não se enquadram aí nas descrições assim. E aí você tem que pegar, colocar seu nome, colocar o horário e a data, né? Aí aqui, ó, o professor Alan mostrou aí a PR preenchida, né? Para realizar essa manutenção, temos que seguir as 5 regras de ouro, que é desligar o circuito do trecho a ser trabalhado, impedir o religamento, ou seja, bloqueie e sinalize o circuito desligado de modo a não permitir o religamento acidental do mesmo, constatar a ausência de tensão através do instrumento aí que vai detectar a ausência de tensão, que é o detector, né, de ausência de tensão. Então, também tem uma certa indicação para você realizar o teste desse medidor em outra linha que está energizada para confirmar que ele está realizando a medição de forma correta. Aterrar, que é o 4º passo, né? Certo? O aterramento deve ser instalado para todos protegerem-se de uma possível energização acidental. A função básica do aterramento é garantir que a eletricidade seja desviada para o solo, protegendo a todas as pessoas que estão trabalhando naquele local. E na 5ª regra de ouro, nós falamos que é sinalizar. Sinalize zona de trabalho com placas com termos de não operar esse equipamento. Atenção na separação das ferramentas e equipamentos. Aquisição aí de chaves de 12 polegadas, conjunto de chaves fixa e fresada, martelo, carretilha com corda, estropo, alicate universal de 8 polegadas, substituir com certeza as ferramentas que estão com defeito ou estejam inadequadas para o uso do trabalho, manusear cuidadosamente os equipamentos a serem instalados.
adotar a postura adequada para não dar um problema na coluna aí, principalmente que os equipamentos que trabalhamos com sistema elétrico de potência são equipamentos pesados, entendeu? Então, aquisição dos equipamentos de proteção individual, fazer uma inspeção nesses equipamentos, utilização dos equipamentos como capacete, luva, coturno, peneira, que eu citei aí para vocês. Aí aqui um exemplo aqui dos capacetes que utilizamos, são os capacetes de proteção de classe B, que é de aba completa, com viseira, com protetor auricular. Temos as luvas de proteção em raspa, de borracha, vaqueta. Aqui um exemplo, né, dos funcionários lá na prática, utilizando os equipamentos de proteção individual, principalmente as luvas aí, tá vendo aí? E aqui é a identificação da rede convencional, onde nós temos o primeiro condutor sendo neutro, o primeiro lá fase A, fase B e fase C, tá vendo? Esse é em baixa tensão. Essa rede convencional, ela é totalmente desencapada e qualquer coisa pode estar fechando o curto-circuito. A rede compacta, que depois eu vou mostrar para vocês, ela já é isolada, tá? Então aqui os funcionários estão realizando aí a preparação da área de trabalho, onde nós temos aqui os procedimentos iniciais do sistema elétrico de potência. Aqui os funcionários estão aí no campo, né, realizando aí a manutenção, neste caso aqui é a poda. Como a rede não pode ser desligada, eles estão colocando proteção lá na rede para não ter nenhum problema de condução de energia. Aqui o cabo foi rompido, vocês notaram lá, ó, o cabo está rompido, ó, e o funcionário vai realizar a manutenção dessa rede. Aí o professor Alan apresenta aqui ó, os TC e TP. TC é transformador de corrente e TP é transformador de potencial. Essas são disjuntores e chaves de alta tensão. Aqui nós temos o transformador e a manutenção aí do transformador. O transformador tem a função básica de elevar ou rebaixar a tensão elétrica. Parte superior é chamada de primário, parte inferior é chamada de secundário. E aqui nós temos uma fabricante aí de transformadores de alta tensão no Brasil. Foi inaugurada em Itajubá, Minas Gerais, a primeira fábrica de transformadores elétricos de alta tensão do país. A única empresa do setor com capital 100% brasileiro. São equipamentos usados principalmente pelas concessionárias de energia elétrica. Para desenvolver a nova tecnologia, a indústria Baltô recebeu financiamento no valor de R$50 milhões do governo federal e do governo de Minas Gerais. A inauguração representa uma nova fase da indústria brasileira que prioriza a inovação para ganhar competitividade. Outra Então, nós temos aí, né? Mostrei para vocês a fábrica aí. Aqui o pessoal realizando aí a manutenção de operações de sistema elétrico de potência. Essa aqui é a chave fusível, onde nós temos aqui os fusíveis tipo cartucho. Temos um elo fusível interligando a parte superior com a parte inferior. Qualquer curto-circuito ele vai romper, o funcionário ou o prestador de serviço tem que vir com segurança, retirar esse fusível e realizar a manutenção elétrica nesse sistema de potência. Aqui está a chave fusível totalmente desenergizada. Procedimento de abertura dessa chave fusível, primeiramente, abre a mais próxima do meio. Depois abrir a chave mais distante da do meio. E depois abrir a chave do meio. Aqui nós temos aí o funcionário realizando a manutenção, tá vendo? Aqui são os elos fusíveis e esse é o dispositivo DAC, que é o dispositivo de abertura em carga. Aqui o funcionário aí realizando a manutenção, fazendo a abertura da chave. Esse é o detector de tensão.
Ele está realizando a medição, tá vendo? Realizando a medição. Aqui ele está colocando na placa aí, atenção, não opere este equipamento, homens trabalhando. Aqui tem toda uma equipe aí, ó, realizando a manutenção elétrica, tá vendo aí, ó, do sistema elétrico de potência. Tá na nossa chave fusível. E aqui o pessoal vai estar realizando a abertura da chave fusível aí, dos fusíveis, passo a passo. A sequência é a segunda, mais longe da ferragem, a mais longe da ferragem e a mais perto da ferragem. Então, no caso, é a do meio, a da ponta e a da ferragem. É porque, na verdade, pode encaixar ela no chifrinho e toda uma torcidinha, ó. E agora a chave Bloodbuster tá desarmada, agora tem que puxar ela de volta e fazer a armação dela daí, né? Faz o destravamento dela, dá uma testada nela, ver se ela destravou corretamente. Então aqui eu mostrei para vocês, né, na prática mesmo, como é que se faz a abertura, né, da chave fusível. Aqui demonstrar para vocês agora o pessoal realizando a manutenção na chave fusível desenergizada. Desmontando. E aí depois você desmontou, remontou, agora você tem que religar. Qual procedimento deverá ser tomado para restabelecer energia? Bem, você tem que seguir o procedimento da norma regulamentadora 10, que é o que? Você tem que fazer a retirada das ferramentas e utensílios de equipamento, retirada da zona controlada de todos os trabalhadores, remoção do aterramento temporário, remoção da sinalização e destravamento se houver e religação do dispositivo de seccionamento. Situação de aprendizagem 2. Agora você vai trabalhar com o sistema elétrico de potência ligado, energizado. De que forma a área deverá ser preparada? Quais equipamentos de proteção individuais e coletivos devem ser utilizados? Planeje ajuste dos componentes elétricos. Quais os procedimentos são necessários para a realização da manutenção preditiva e sistema energizado? Quais os componentes que mais demandam manutenção? Dimensione a mão de obra necessária. E aqui, ó, saiba como é feita a manutenção da linha viva em rede alta tensão. O que não pode faltar? Capacete, botina, óculos de proteção, uniforme, né? Luva e cinto de segurança. Para realizar a manutenção em linha viva, você tem que aí realizar o método ao contato, à distância ou ao potencial. Ao contato, nessa modalidade, nós falamos aí que o operador fica direto com a superfície energizada da rede. Método à distância, as tensões aqui são um pouco mais elevadas, até 230 mil volts. E o profissional deve manter um certo distanciamento para executar o trabalho. E o método ao potencial é usado aí, né, em altas tensões. O principal equipamento que é utilizado pelo funcionário, né, nessas situações são as vestes anti-chama. E aqui o professor Alan vai estar demonstrando para vocês essa manutenção aí na prática, tá? Olha aí como é que é.
Aqui, pessoal, tá vendo? Tá colocando todas as proteções para realizar a manutenção. Todos bem-vindos novamente à aula do professor Alain. Aqui você aprende tudo sobre eletricidade. Hoje estamos falando sobre DPS. DPS, pessoal, é um dispositivo protetor contra surtos elétricos. É uma proteção contra raios, instalações elétricas seguras. Você só encontra aqui com o professor Alain. Então, o DPS, pessoal, ele tem esse vermelhinho aí da marca Clamper. Tem ele também branco, ok? E aí o detalhe é o seguinte, como é que funciona o DPS? Você imagina o seguinte, ele vai estar protegendo toda a sua instalação elétrica, não contra um curto-circuito, não contra um choque elétrico, e sim contra um surto elétrico. Mas, professor, o que é esse surto elétrico? Por exemplo, você imagina que lá longe caiu um raio na rede. Os cabos conduzem eletricidade, pessoal. Aí a corrente elétrica vem pelo cabeamento, certo? Por isso que você não pode atender o telefone aquele de cabo, ok? Não sem fio. Mas é aquele de cabo quando está chovendo e está com muito raio. Porque às vezes cai um raio e atinge até a rede telefônica, ok? Se você atender, pode dar um problema de levar um choque elétrico. Quando cai o raio, uma determinada distância, vem esse surto elétrico na rede e tudo que é equipamento eletroeletrônico, pessoal, queima. Como assim, professor? Televisão, ar-condicionado, aqueles videogames de alta tecnologia que nós temos aí, certo? O computador, para ele se comunicar com a internet, pessoal, ele tem internamente o que nós chamamos de placa de rede. Então, você imagina que você conecta um cabo ali na placa de rede e desse cabo vai para o nosso hub que está interligado com a internet e está interligado com o mundo, né? Qual que é o detalhe? Quando tem esse surto elétrico, queima tudo que é placa de rede dos computadores, ok? Para evitar isso, então, nós utilizamos o DPS, ok? Então, tem o seguinte, ó. Aqui a ligação dele é simples. Você vai chegar o fio fase e neutro aqui em cima, ó. Fase aqui, no outro neutro, se for monofásico. Depois eu vou mostrar a ligação para vocês. E embaixo a gente leva para o terra, ok? Tendo um surto elétrico, ele vai conduzir da fase para o terra e vai desarmar o circuito. Aqui no caso aqui, pessoal, ele tem um mostrador na frente, tá vendo? Quando ele tá ok, certo? Em pleno funcionamento, ele fica na cor verde. Então fica verde aqui na frente, ó. Quando ele tá acionado, ele fica na cor vermelha. Professor Alain já foi fazer uma manutenção elétrica em uma casa. Imagina, à noite, tinha já passado um temporal com raio e tudo mais, e final de novela. Aí o professor Alain chegou lá, o povo tudo desesperado para assistir a novela e sem energia. Só que um detalhe, tinha energia no padrão, né? Lá de fora a gente tem um padrão, né? Monofásico, bifásico e trifásico. Então tinha energia no padrão, mas dentro da casa não tinha energia. Aí eu fui lá dentro e verifiquei que o DPS estava desarmado, ou seja, ele fica vermelho. Aí o que eu tive que fazer? Eu peguei, comprei outro DPS. Primeiramente eu peguei e interliguei o circuito, ok? Depois, no outro dia, levei o DPS e coloquei novamente no local, ok? Certo? Então, esse aí é o nosso DPS que protege contra surtos elétricos. Pessoal, mas é só contra raio? Não é não. Você imagina que no seu bairro acabou a energia. Como acabou a energia, o que acontece? Foi desligado todos os consumidores da rede elétrica, pessoal.
Quando voltar essa energia, o que ocorre? Vai começar a ligar gradativamente. E um valor de corrente e tensão pode ter um surto elétrico. Esse surto elétrico pode queimar seus equipamentos, ok? Que equipamentos? São equipamentos, repetindo, eletroeletrônico, né? Ar-condicionado, o controle do ar-condicionado, a televisão, videogame, ok? Então, temos que tomar cuidado. Aquela TV com uma maior tecnologia de 70 polegadas, 55 polegadas, ok? Para evitar o surto elétrico, utilize o DPS, certo? Então, aqui embaixo, ó, e detalhe, as pessoas falam assim, ó, nossa, caiu um raio lá perto de casa lá e queimou minha televisão, queimou meu videogame, queimou o ar-condicionado, queimou tudo. E lá em casa tem disjuntor, pessoal. Disjuntor, a função dele é proteger contra curto-circuito e uma possível sobrecarga. Disjuntor não protege contra surto elétrico. Ah, mas eu tenho disjuntor lá em casa, eu tenho DR e eu tenho um computador lá em casa que eu tenho estabilizador. E mesmo assim, queimou a placa de rede do meu computador. Tem cabimento a coisa dessa? Tem. Por quê? Porque o estabilizador não protege contra um surto elétrico. Quem protege contra um surto elétrico é o DPS, pessoal. Ok? Certo? Disjuntor protege contra curto-circuito e uma possível sobrecarga. DR protege contra o choque elétrico. E o DPS? DPS, dispositivo protetor contra surto elétrico. Ok? Certo? E aí, ó, tem uns detalhes aqui, ó lá, ó. Nós temos os tipos de descargas atmosféricas, que eu coloquei aqui para vocês aqui, ó. Tá vendo? Descarga atmosférica sobre linha aérea, elétrica ou telefônica. Então, pode cair um raio tanto na parte elétrica, da linha elétrica, como do telefone. Por isso, você tem que tomar cuidado. Dica do especialista. Você que tem o celular, tem negócios a resolver, de extrema urgência, não utilize seu celular com o carregador na tomada e atenda o telefone, porque o telefone tem uma fuga de corrente e uma área sensível do corpo humano que tem menor resistência é a orelha. E aí você pode levar uma fuga de corrente na orelha, certo? Que pode dar um problema. Então, evite de utilizar o celular no carregador. Além disso, tem outro detalhe. Quando você utiliza o celular no carregador, você está sobrecarregando o equipamento, pessoal. Você vai notar que ele começa a sobreaquecer, ou seja, ele vai ficar quente, e ele mesmo vai desarmar. Ele tem um dispositivo que ele tenta desarmar. Ou seja, ele vai mostrar uma mensagem na tela, falando que, desculpa, falando que o equipamento está quente. Então, descarga atmosférica sobre a linha elétrica ou telefônica, descarga próxima à edificação e árvores sobre tensão por irradiação eletromagnética e descarga próxima à edificação, que nós chamamos aí a tensão de passo, ok? Todas essas são as formas de descargas elétricas. Quais são os motivos dos surtos elétricos? Foi o que eu falei para vocês. Normalmente são causados por descargas atmosféricas, né? Pelas interrupções operacionais e chaveamento de liga e desliga de equipamento de alta potência. Por exemplo, elevador. Fica ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando. São vários os fatores que interferem, por exemplo, as partidas de motores de grande porte ou anomalias nas instalações elétricas. Então, aqui, ó, tem alguns significados aí do DPS, né, dando como exemplo aí para vocês aí, ó.
Por exemplo, nós temos aí MG, é a marca, tá? No caso ali é Margiros, né? DPS é a sigla lá, né? É dispositivo protetor de surto elétrico. O significado desse K, né? Significa para qual edificação que você vai utilizar, para uma casa, para um comércio ou para a indústria. E atenção, né? Qual que é a atenção que você vai utilizar? Depende se você está tanto no estado de Goiás é 220, né, pessoal? E no estado de São Paulo é 127 volts. Aí, professor, o pessoal, todo mundo fala que lá em São Paulo é 110. Bem, pensava-se que é proteção individual e coletivo. Evite acidentes. Dando continuidade aí, ó, ele tem que ter uma documentação aí que comprova que todos os funcionários, via de regra, as empresas já fazem isso na contratação, tá bom? Tem que verificar se o profissional é qualificado, habilitado, né, e capacitado aí para realizar a instalação e manutenção elétrica. Geralmente toda empresa faz isso aí, já o pessoal do RH, eles já fazem isso na contratação, né, dos colegas de trabalho aí, ok? As empresas que operam em instalações ou equipamentos aí, certo? Devem construir, então, o que nós chamamos de prontuário. Se você está fazendo um concurso aí, está estudando para o concurso, vai fazer a prova do Enem, certo? Que vai cair aí esses detalhes e essas perguntas sobre a segurança e instalação elétrica, de acordo com a NR10, não se esqueça disso. Empresas que têm potência elétrica instalada 75 kW acima tem que ter um prontuário, que é essa comprovação de EPI, de EPC, ter tanto os projetos elétricos, né, em dia, ok? Deve estar tudo organizado e mantido em local atualizado pelo empregador, ok? Certinho? Não se esqueça, então, acima de 75 kW, a empresa tem que ter o quê? O prontuário, ok? Que são os documentos técnicos previstos aí, né, em instalações elétricas. Beleza? Como eu falei para vocês, nós temos também medidas de proteção coletiva e medidas de proteção, né, individual, ok? Que é conhecido como EPI e EPC. A norma técnica também específica nesses materiais e equipamentos de segurança, nós falamos que é a NR6. Então, tá aí, ó, alguns exemplos aí de EPI e EPC, tá vendo aí? Certo? EPI nós temos casos de capacete, óculos, luvas, e EPC nós temos andame, temos cone, fita zebrada, né? Cadeados e placas de sinalização aí que nós utilizamos para manutenção elétrica. Um exemplo aí que o professor Alain demonstra para vocês aí, ó, capacete de proteção, colete de proteção, luvas de proteção, bota de segurança. No caso da elétrica, não podemos utilizar biqueira de aço, ok? São botas de borracha que nós temos aí. De acordo com a NR6, temos um negócio que nós chamamos CA. Você vai verificar que essa bota, ela não precisa, ela fica bota preta, mas ela tem um triângulo amarelo, está escrito assim CA. Esse CA tem uma numeração que significa que ela é para eletricidade, ok? Proteção visual, nós utilizamos o óculos, máscara facial, dependendo da produção que você vai trabalhar, né? E proteção auditiva, né? Tem que verificar aí a questão aí, né, da nossa proteção aí, né, para estar realizando as nossas instalações de manutenção elétrica. Rapidamente, o professor Alan coloca aí, né, uma especificação técnica para vocês sobre óculos de segurança, pode ser lente incolor ou lente verde,
Os tipos de capacete, nós temos com aba frontal, aba que nós chamamos aí aba total e suspensão, né? Que nós chamamos de aranha, que a gente faz a montagem do capacete quando você compra ele, tá bom? Lembrando que os calçados devem ser sem biqueira, né, de aço lá, né, certo? E sempre que possível, faça aí um teste de isolação da sua bota. Como que você vai fazer isso, galera? Legal. Pega a bota também, dá uma verificada, você vai ver se ela tá rachada ou não por baixo, ok? Certinho? Nós temos essa bota aí, bastante legal aí, utilizada aí no mercado de trabalho. É uma bota aí na cor marrom e ela é confortável aí para você estar utilizando, galera. Legal. Luvas isolantes, nós temos luva de cobertura, luva de borracha, bolsa para as luvas, E nós temos aí um equipamento que nós utilizamos para realizar o teste, né? Nessas luvas, que nós chamamos de inflador de luvas de borracha isolante. Bem, sem mais demoras, chegou até aqui, galera legal? Tá gostando do conteúdo? Deixa seu like, me fala de qual cidade e estado que você está vendo esse vídeo aí para eu mandar um joinha para você. Quando a gente trabalha também com eletricidade, às vezes temos que subir escada, andando. Quando você vai fazer isso, não tem como. Você tem que ter outra norma. Outra norma, professor, tem, que é o que nós chamamos NR35. NR35 trabalha com altura. Vai te passar dicas, né? Como você vai trabalhar em altura. Exemplo, acima de 2 metros, você tem que verificar, de acordo com a norma técnica, a utilização de cinto de segurança, ok? Para evitar a queda. Esse cinto de segurança, você utiliza ele e tem um equipamento conectado a ele que nós chamamos de talabache, ok? Então, para evitar aí que você caia aí de uma altura, levou um choque elétrico, levou um susto e ainda vai cair, não, você tem um cinto de segurança com talabache que ele vai te proteger e te deixar naquele local. Legal, não é? Certo? Esse aí é o talabache, né? De segurança irregulável. Então, o professor Alan tem um cinto de segurança, tem um talabache, e quando eu vou realizar instalação, manutenção elétrica em altura, o que é que eu faço? Utilizo o cinto de segurança e o talabache, ok? Tem um pessoal que ainda fica rindo, pega e fala assim, o Alan é exagerado demais, ele utiliza cinto de segurança, capacete, bota para fazer instalação. Não é exagerado, você tem que trabalhar com segurança. Quem está trabalhando com instalação e manutenção elétrica é você. Então, se é você, trabalhe com segurança e evite o acidente elétrico, ok? Então, em altura, utilize aí, né? Cinto de segurança e utilize também o seu talabache, ok? Esse talabache aí, ele é bastante legal, chamado talabache tipo Y. Ele faz esse formatinho de Y aí. E aí você tem a possibilidade de conectar ele em duas partes separadas, ok? Galera, legal, temos que tomar cuidado com essa parte que nós utilizamos numa altura mais elevada, que nós chamamos aí trava-queda. O trava-queda, ó, dica do especialista, não? Dizem que dica a gente não dá, né? A gente vende, né? Mas essa aqui está sendo de graça para vocês. Professor Alan trabalha também com instalação e manutenção elétrica aí na prática, aí você pode verificar aí nos meus canais aí, né, sociais, de redes sociais, você vai verificar que eu realizo várias instalações elétricas na área predial, industrial, eletrônica, automação, instrumentação eletrônica. Então, verifica o seguinte, quando você vai trabalhar numa altura elevada e precisa aí desse trava-queda, ele vai travar a sua queda, literalmente, certo? Só que qual que é o detalhe? Infelizmente, esse cidadão aí tem como você instalar ele incorreto. Como, professor? Se a pessoa instalar um trava-queda incorretamente, ele não vai fazer aí o seu trabalho, ok? Certinho?
Então, por isso, você tem que passar por um curso aí de NR35 para você trabalhar com segurança, utilizar esses equipamentos aí, né? E ter uma indicação. Depois o professor Alain, em outro vídeo, né? Para esse vídeo não ficar muito longo, ele vai estar dando algumas dicas para você como que você vai estar trabalhando com esse dispositivo, ok? Temos aí fitas de ancoragem, né? Certo? E aí nós temos o famoso mosquetão de alumínio com travamento. O professor Alan demonstra para você uma escada aí que utilizamos bastante aí. Tem escada baixa e escada alta, né? De extensão prolongável, ok? Nós chamamos que é uma escada extensível. Temos os tapetes de borracha isolantes, ok? Equipamentos de proteção coletivo, como fitas zebradas, cone de proteção. E quando você vai trabalhar aí com sistema de manutenção em postes, ok? Que você tem que trabalhar, nós chamamos de linha viva e linha morta. Infelizmente, às vezes tem que realizar a manutenção com o equipamento ligado. E aí você pode verificar aí nas ruas e estradas, né, da sua cidade, do seu estado, que o pessoal da elétrica, né, certo? Da sua central elétrica aí do seu estado aí, você vai verificar que ele utiliza proteções que geralmente é na cor laranja. Essa é a mais bruta, pessoal, que tem no mercado, tá? A isolação dela é bastante elevada. E aí, além dele utilizar os equipamentos de proteção individual, vai utilizar esses equipamentos de proteção coletiva. Galera, legal. Passei um pouco para vocês aí sobre o assunto de instalação e manutenção elétrica. O professor Alan vai estar encerrando a aula por aqui, para não ficar longa, né? O nosso vídeo, né? Para não ficar longo. Mas, logo mais, vou estar passando dicas sobre segurança e eletricidade. Obrigado pela sua presença, certo? E tenha uma ótima semana. Fica com Deus e boa sorte. Água, né? Geração de energia aí, hidráulica, hídrica, ok? Para a realização da manutenção, ou seja, seguir as 5 regras de ouro. E qual procedimento deverá ser tomado para a manutenção dessa chave fusível? Primeiramente, temos que seguir as normas técnicas vigentes, como o NBR 5410, 5413, 5418, 5419 e 5460. Por exemplo, 5419 é sobre SPDA, que é Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica. Vocês conhecem como para-raio. E aí, dando sequência, além de seguir as normas técnicas, temos que seguir a APR, fazer o preenchimento da APR. APR significa Análise Preliminar de Risco, ok? E risco elétrico, nesse caso, né? E aí nós temos aí, o pessoal Alan tirou uma foto aí do pessoal trabalhando na rua, tá vendo aí? Que aqui você vê o negócio tanto na teoria como na prática. É o pessoal trabalhando na rua mesmo, tá vendo aí? Aí eles estão preenchendo a PR. E aí eu dei uma ampliada aqui na PR, a PR aqui, ó. Quais são os EPIs aí que deverão ser utilizados? Os mais utilizados são capacete, óculos, protetor facial, manga isolante, luva de borracha, luva raspa, luva de vaqueta, cinturão, talabache, cinto paraquedista, perneira, botina e coturno, sem biqueira de aço, né? Protetor auricular, para quem não conhece, é para o ouvido, né? Vestimenta resistente ao fogo, colete reflexível, vespeiro com capuz. Quais os equipamentos de sinalização que são necessários para a execução segura dessa tarefa? Cone, bandeirola, fita reflexiva, pisca-alerta, giroflex, fita zebrada, cerca isolante, placa de sinalização. Quais são os EPCs que deverão ser utilizados para a execução segura da tarefa? Escada, lençol isolante, cobertura. Sexto, necessita delimitar a área de trabalho? Sétimo, necessita assegurar a distância segura?
Todos os componentes estão física e mentalmente bem para o trabalho? Anotar os riscos que não se enquadram aí nas descrições assim. E aí você tem que pegar, colocar o seu nome, colocar o horário e a data, né? Aí aqui, ó, o professor Alain mostrou aí a PR preenchida, né? Para realizar essa manutenção, temos que seguir as 5 regras de ouro, que é desligar o circuito do trecho a ser trabalhado, impedir o religamento, ou seja, bloqueie e sinalize o circuito desligado de modo a não permitir o religamento acidental do mesmo, constatar a ausência de tensão através do instrumento aí que vai detectar a ausência de tensão, que é o detector, né, de ausência de tensão. Então, também tem uma certa indicação para você realizar o teste desse medidor em outra linha que está energizada para confirmar que ele está realizando a medição de forma correta. Aterrar, que é o quarto passo, né? Certo? O aterramento deve ser instalado para todos protegerem-se de uma possível energização acidental. A função básica do aterramento é garantir que a eletricidade seja desviada para o solo, protegendo a todas as pessoas que estão trabalhando naquele local. E na quinta regra de ouro, nós falamos que é sinalizar. Sinalize zona de trabalho com placas com termos de não operar esse equipamento. Atenção na separação das ferramentas e equipamentos. Aquisição aí de chaves de 12 polegadas, conjunto de chaves fixa e fresada, martelo, carretilha com corda, estropo, alicate universal de 8 polegadas, substituir com certeza as ferramentas que estão com defeito ou estejam inadequadas para o uso do trabalho, manusear cuidadosamente os equipamentos a serem instalados. Adotar a postura adequada para não dar um problema na coluna aí, principalmente que os equipamentos que trabalhamos com sistema elétrico de potência são equipamentos pesados, entendeu? Então, aquisição dos equipamentos de proteção individual, fazer uma inspeção nesses equipamentos, utilização dos equipamentos como capacete, luva, coturno, peneira, que eu citei aí para vocês. Aí aqui um exemplo aqui dos capacetes que utilizamos, são os capacetes de proteção de classe B, que é de aba completa, com viseira, com protetor auricular. Temos as luvas de proteção em raspa, de borracha, vaqueta. Aqui um exemplo, né, dos funcionários lá na prática, utilizando os equipamentos de proteção individual, principalmente as luvas aí, tá vendo aí? E aqui é a identificação da rede convencional, onde nós temos o primeiro condutor sendo neutro, o primeiro lá fase A, fase B e fase C, tá vendo? Esse é em baixa tensão. Essa rede convencional, ela é totalmente desencapada e qualquer coisa pode estar fechando o curto-circuito. A rede compacta, que depois eu vou mostrar para vocês, ela já é isolada, tá? Então aqui os funcionários estão realizando aí a preparação da área de trabalho, onde nós temos aqui os procedimentos iniciais do sistema elétrico de potência. Aqui os funcionários estão aí no campo, né, realizando aí a manutenção, neste caso aqui é a poda. Como a rede não pode ser desligada, eles estão colocando proteção lá na rede para não ter nenhum problema de condução de energia. Aqui o cabo foi rompido, vocês notaram lá, ó, o cabo está rompido, ó. E o funcionário vai realizar a manutenção dessa rede. Aí o professor Alain apresenta aqui os TC e TP. TC é transformador de corrente e TP é transformador de potencial. Essas são disjuntores e chaves de alta tensão. Aqui nós temos o transformador e a manutenção aí do transformador. O transformador tem a função básica de elevar ou rebaixar a tensão elétrica. Parte superior é chamada de primário, parte inferior é chamada de secundário.
E aqui nós temos uma fabricante aí de transformadores de alta tensão no Brasil. Foi inaugurada em Itajubá, Minas Gerais, a primeira fábrica de transformadores elétricos de alta tensão do país. A única empresa do setor com capital 100% brasileiro. São equipamentos usados principalmente pelas concessionárias de energia elétrica. Para desenvolver a nova tecnologia, a indústria Baltô recebeu financiamento no valor de 50 milhões de reais do governo federal e do governo de Minas Gerais. A inauguração representa uma nova fase da indústria brasileira que prioriza a inovação para ganhar competitividade. Outras Então, nós temos aí, né? Mostrei para vocês a fábrica aí. Aqui o pessoal realizando aí a manutenção de operações de sistema elétrico de potência. Essa aqui é a chave fusível, onde nós temos aqui os fusíveis tipo cartucho. Temos um elo fusível interligando a parte superior com a parte inferior. Qualquer curto-circuito ele vai romper, o funcionário ou o prestador de serviço tem que vir com segurança, retirar esse fusível e realizar a manutenção elétrica nesse sistema de potência. Aqui está a chave fusível totalmente desenergizada. Procedimento de abertura dessa chave fusível, primeiramente, abre a mais próxima do meio. Depois abrir a chave mais distante da do meio. E depois abrir a chave do meio. Aqui nós temos aí o funcionário realizando a manutenção, tá vendo? Aqui são os elos fusíveis e esse é o dispositivo DAC, que é o dispositivo de abertura em carga. Aqui o funcionário aí realizando a manutenção, fazendo a abertura da chave. Esse é o detector de tensão. Ele está realizando a medição, tá vendo? Realizando a medição. Aqui ele está colocando na placa aí, atenção, não opere este equipamento, homens trabalhando. Aqui tem toda uma equipe aí, ó, realizando a manutenção elétrica, tá vendo aí, ó, do sistema elétrico de potência. Tá na nossa chave fusível. E aqui o pessoal vai estar realizando a abertura da chave fusível aí, dos fusíveis, passo a passo. A sequência é a segunda mais longe da ferragem, a mais longe da ferragem e a mais perto da ferragem. Então, no caso, é a do meio, a da ponta e a da ferragem. É porque, na verdade, pode encaixar ela no chifrinho e toda uma torcidinha, ó. Agora a chave Blockbuster tá desarmada, agora tem que puxar ela de volta e fazer a armação dela daí, né? Faz o destravamento dela, dá uma testada nela, ver se ela destravou corretamente. Então aqui eu mostrei para vocês, né, na prática mesmo, como é que se faz a abertura, né, da chave fusível. Aqui demonstrar para vocês agora o pessoal realizando a manutenção na chave fusível desenergizada. Desmontando. E aí depois você desmontou, remontou, agora você tem que religar.
Qual procedimento deverá ser tomado para restabelecer a energia? Bem, você tem que seguir o procedimento da norma regulamentadora 10, que é o quê? Você tem que fazer a retirada das ferramentas e utensílios e equipamentos, retirada da zona controlada de todos os trabalhadores, remoção do aterramento temporário, remoção da sinalização e destravamento se houver e religação do dispositivo de seccionamento. Situação de aprendizagem 2. Agora você vai trabalhar com o sistema elétrico de potência ligado, energizado. De que forma a área deverá ser preparada? Quais equipamentos de proteção individuais e coletivos devem ser utilizados? Planeje ajuste dos componentes elétricos. Quais os procedimentos são necessários para a realização da manutenção preditiva e sistema energizado? Quais os componentes que mais demandam manutenção? Dimensione a mão de obra necessária. E aqui, ó, saiba como é feita a manutenção da linha viva em rede de alta tensão. O que não pode faltar? Capacete, botina, óculos de proteção, uniforme, né? Luva e cinto de segurança. Para realizar a manutenção em linha viva, você tem que aí realizar o método ao contato, à distância ou ao potencial. Ao contato, nessa modalidade, nós falamos aí que o operador fica direto com a superfície energizada da rede. Método à distância, as tensões aqui são um pouco mais elevadas, até 230 mil volts. E o profissional deve manter um certo distanciamento para executar o trabalho. E o método ao potencial é usado aí, né, em altas tensões. O principal equipamento que é utilizado pelo funcionário, né, nessas situações são as vestes anti-chama. E aqui o professor Alan vai estar demonstrando para vocês essa manutenção aí na prática, tá? Olha aí como é que é. Aqui, pessoal, tá vendo? Tá colocando todas as proteções para realizar a manutenção. Conclusão e considerações. Aprenda a aproveitar ao máximo as instalações de sistema elétrico de potência para garantir uma energia confiável, sustentável e eficiente para o futuro do Brasil. Voltando aqui na nossa sala, então, a nossa aula de hoje foi sobre manutenções e operações de sistema elétrico de potência. Qualquer dúvida, você pode deixar a sua mensagem tanto na plataforma ou enviar a mensagem para o professor Alan, que ele vai estar acompanhando vocês, ok? Obrigado pela presença, tenha um ótimo final de semana, fica com Deus, um abraço, tchau, tchau.